Muito boa tarde, meu nome é Haná. Eu sou a Gazal. Sou a Camila. Nós somos alunas do segundo ano do ensino médio do Colégio Objetivo da Frei Gaspar e nós viemos, por meio desse experimento, provar o sistema de condução pelo xilema. No nosso experimento, nós utilizamos duas flores, cortamos o caule delas e colocamos em um copo transparente com água até o topo, mais ou menos, e adicionamos corante de cores diferentes. Depois de aproximadamente 3 horas, tivemos o resultado. A água sobe do caule até as flores por meio do xilema, que é o sistema de condução das plantas vasculares. Ele transporta água, por isso que conseguimos ver a mudança da cor das pétalas e sais minerais, ou seja, a seiva bruta. Bom, já essa parte é a etapa prática do experimento, a qual os processos já foram inteiramente explicados. Contudo, é importante ressaltar que o nosso primeiro experimento deu errado, por um detalhe. A questão ali de cortar o caule de maneira torta, para que a absorção da água ocorresse da melhor maneira. Essa é a parte a qual nós colocamos o celular para gravar no time-lapse, para que pudéssemos observar essa diferença discrepante entre as cores no início e no final do experimento. Contudo, no dia seguinte, a planta nos surpreendeu. Bom, após essa bela explanação e resultado de fato do nosso experimento, nós viemos aqui resolver 3 exercícios do conteúdo abordado no experimento. O primeiro deles é da Universidade da FATEC, localizada em São Paulo. As sequoias são árvores que ocorrem na região oeste da América do Norte e que pertencem ao grupo das coníferas, também chamado de gimnospermas. Elas podem atingir mais de 100 metros de altura e, para que ocorra a fotossíntese em suas folhas, a água captada pelas raízes precisa percorrer toda essa distância e alcançar as suas copas. Em um edifício de altura equivalente, seria necessário o uso de potentes bombas d'água para realizar o transporte de água até os andares mais altos. Já no caso das sequoias e de qualquer outra planta de grande porte com vasos condutores de seiva, o transporte da água até o topo é explicado pela teoria da coesão-tensão de Dickson. De acordo com essa teoria, o transporte de água no interior das sequoias é decorrente principalmente... Primeiramente, nós estaremos abordando nesse exercício aqui as alternativas e tudo mais sobre a teoria coesão-tensão de Dickson, que é um conceito muito importante na fisiologia das plantas, que diz sobre esses dois conceitos, coesão e tensão, combinados para que ocorra a água das raízes para a planta de fato. Coesão diz sobre a atração das moléculas de água e já a tensão diz sobre a tensão criada, no caso uma sucção, pela transpiração da planta, no caso, a perda de água para a atmosfera. Vamos ler aqui as alternativas. A primeira alternativa, letra A, do bombeamento feito por vasos pulsáteis das raízes. Bom, como eu acabei de explicar, não é pelo bombeamento que ocorre a teoria de Dickson, e sim pela coesão e pela tensão. A letra B, do aumento da temperatura das folhas e do tronco. Bom, isso também não diz nada acerca da teoria de Dickson. Letra C, da perda de água nas folhas por transpiração. Bom, já isso aqui diz diretamente sobre o que eu acabei de explicar. No caso, a tensão. Coesão e tensão, esse aqui diz sobre a tensão, no caso, a transpiração. Da entrada contínua de água pelas raízes, também não diz nada acerca da teoria. E da movimentação das folhas pelo vento. Bom, acho que esse também não diz nada acerca da teoria de Dickson. O segundo exercício é da Unierp, que fala: a seiva bruta, solução de água e seus minerais, entra na raiz, chega até os vasos lenhosos, é transportada por toda a extensão do caule, alcançando as folhas, o que significa, nas árvores grandes, uma distância de aproximadamente 40 metros contra a força da gravidade. Dos fenômenos descritos abaixo, quais explicam corretamente esse transporte? 1. A transpiração das folhas. O que está correto, porque quanto mais as folhas transpiram, mais elas vão ter que sugar, ou seja, subir contra a água subindo contra a gravidade. A 2.
coesão das moléculas de água mantidas por pontes de hidrogênio, o que também está correto, porque quanto mais a água sobe, mais ela vai precisar se juntar para ter força suficiente para conseguir chegar até o topo. 3. A adesão das moléculas de água nas paredes dos vasos lenhosos, o que junta muito com a segunda, porque quanto mais ela sobe, mais ela vai aderindo às paredes, ou seja, mais força ela vai ter para subir. Então a alternativa correta é a alternativa E, que são todas. Oi, gente, agora eu vou responder a terceira questão, que é dissertativa. O enunciado diz o seguinte: o aumento na taxa de transpiração das plantas, levando-as a um maior consumo de água, torna-as mais sensíveis à deficiência hídrica no solo. A. Explica o mecanismo de reposição da água perdida pela planta com o aumento da taxa de transpiração. Bom, a reposição da água ocorre por meio dos pelos absorventes radiculares. De um modo geral, quanto maior a transpiração, maior será a absorção da água pelas raízes. Agora a questão B. Explica os caminhos que podem ser percorridos pela água nas plantas desde sua entrada nos pelos absorventes até a sua chegada no xilema da raiz. Bom, existem dois caminhos. O primeiro, como ele já diz, entrada pelo pelo absorvente, vai pela parede celulósica das células do parênquima cortical, que segue para o endoderma, depois o periciclo e chega no xilema. O segundo caminho, entrada pelo absorvente, depois segue para o citoplasma das células, depois o vacúolo e chega até o xilema.